Pegando. Gravou, tá gravando. Então, Reinaldo, o nosso assunto hoje é o Almanaque do Dinheiro, né? Nova produção aí da DSOP. E nós tivemos uma reunião mais cedo, 9h30, com Marisa, Guilherme, Laila, para falar um pouquinho mais de conteúdo, design, e caminhamos para em breve já ter um espelho. E como o livro é finito e os temas aí de dinheiro são infinitos, a gente tem que ver o, o que entra e o que não entra. Então, a primeira pergunta que eu faria era essa, Reinaldo: o que tem que entrar em termos de tema, de conceito, prioritariamente nesse almanaque? Bom, Zé, a gente tem aí diversas formas da gente falar sobre dinheiro, né? Primeiro que um dos grandes pontos que eu sempre me referencio quando falamos de educação financeira, quando trazemos a educação financeira para dentro desse tema do recurso financeiro que é o dinheiro, a gente tem ele como um agente de escambo mesmo, de meio, nunca fim, né? Por mais que eu fale assim, eu quero alcançar minha independência financeira, eu vou somar uma quantia de dinheiro, mas a representatividade desse dinheiro nada mais é que gerar juros ou outro dinheiro para eu poder manter a minha sustentabilidade financeira. Mas o dinheiro ainda é o meio, porque na verdade nós estamos, quando falamos dele, estamos, como é que a gente ganha ele? Fazendo escambo de alguma forma do nosso tempo. Então, tempo, dinheiro, tem uma relação muito direta, né? Eu não consigo ter dinheiro sem o tempo. Mesmo que ele esteja no banco, eu tenho tempo para ganhar juros, então eu vou ter que esperar o tempo para que ele possa me remunerar com os juros desse recurso que está lá no banco. Ou ainda, quando o inverso é verdadeiro, quando eu estou pegando esse recurso e estou fazendo dele uma busca por ele, por exemplo, eu vou buscar dinheiro para fazer um financiamento de uma casa própria, ou empréstimo até. Eu estou fazendo com que eu pegue esse dinheiro a valor presente e pague a valor futuro. Aí volta o tempo, aí eu sou pagador de juros e não ganhador de juros. Então, o recurso financeiro, o dinheiro, ele é um recurso extremamente flexível e totalmente mutável dentro da nossa história, em toda a vida, antes de nascer e depois que morremos. Então, nós estamos falando que ele permeia em todas as fases da vida a forma dele entrar e sair em nossas histórias, né? Então, quando estou casando, eu volto, tenho dinheiro envolvido. Quando eu vou ter o primeiro filho, tenho dinheiro envolvido. Quando nasce, tem dinheiro envolvido. Quando ele cresce, quando ele fica jovem, adulto, vai para uma aposentadoria, depois vai para uma sucessão. Perceba que o recurso financeiro, ele norteia a vida inteira. Então, podemos constatar que dinheiro está em todas as fases da vida. Então, aqui é um conceito que a gente traz na educação financeira como sendo um meio. E como é que eu recebo esse meio, dinheiro? Fazendo escolhas de tempo da minha vida. Eu vendo horas fazendo uma atividade. Por exemplo, aqui nós estamos com todos aqui, a Paloma, o próprio Guilherme, a Marisa e a Laila, estão aqui, nesse momento, fazendo uso do tempo deles, que é remunerado pelo contrato que eles têm com a DSOP, mas eles estão, nesse momento, fazendo com que esse dinheiro seja acumulado. Então, o compromisso da gente ter o tempo deles nesse momento está sendo gerado recursos que em algum momento do mês se fecha e a gente transforma isso em dinheiro para a conta de cada empresa deles que estão aqui. Então, o que eu queria passar nesse primeiro momento é que o dinheiro é um escambo ininterrupto, ele é finito, mas ele não deixa de permear a vida inteira do ser humano,
que está aqui na Terra, e quando a gente olha para trás, para os antepassados, eu posso ter heranças de dívidas, ou seja, pagar dinheiro dos meus pais que não fizeram direito e talvez tenha até ações, por exemplo, como trabalhista, que ela passa para os sucessores, por exemplo, como também eu posso ter herdado um recurso financeiro acumulado ao longo da vida desses meus pais, que chamamos de herança, que chamamos de um bem, que é dinheiro, que não deixou de ser. Mas é uma casa representada no imposto de renda por quantidade de dinheiro. Quando a gente olha para os nossos patrimônios, todos eles são representados pelo dinheiro. Então, a parte fiscal, olhando para o mundo fiscal agora, de imposto de renda e tudo mais, nossos impostos de renda agora, dia 31, fechou-se o último dia. Então, nós temos o dinheiro representado também ali por talvez um bem físico, móvel, que é o carro, um bem ativo, imóvel, que é uma casa, um terreno. Eu posso ter dinheiro guardado no banco por meio de uma aplicação financeira. Eu posso ter pago previdência, está lá representado também. Perceba que ele é o norteador de todo o movimento de recurso econômico e financeiro. O dinheiro é a alma de todo esse projeto, ou seja, ele está diante de tudo isso. E um dia eu vou ter um imposto de renda encerrando o meu CPF e passando esses recursos para as partilhas que eu vou ter para os meus herdeiros futuros, né? Vamos dizer assim. Mas continua a sequência que ele é representado monetariamente. No Brasil, pelo real hoje, nos Estados Unidos pelo dólar, na Europa pelo euro e assim sucessivamente. Porque a gente pode constatar no dinheiro dentro desse setor da educação financeira é que ele é um agente extremamente volátil, né? Ele é tendencioso a ter ou não ter. De qualquer forma, se eu não tiver dinheiro, é muito provável que eu tenha dívidas, ou é muito provável que eu tenha obrigações. Mas ele é também representado, muitas vezes, pelo próprio... Muitas vezes não, é representado pelo dinheiro. Eu só queria fazer essa preleção para mostrar que tudo que a gente for falar da história no almanaque, ele tem que ter um contexto que é da representatividade dele na sociedade, que eu acho que é uma representatividade ainda muito estéril, porque às vezes as pessoas brigam, matam, separam-se pelo dinheiro. Na verdade, não é pelo dinheiro, é pelo que ele representa de poder. O poder que ele traz é que faz com que as pessoas tomem as decisões. Não é espécie. Eu estou falando do poder que ele tem para representar. Por exemplo, quando eu alcanço lá, quando eu ganhei na loteria, ganhei R$1 milhão na loteria. Poxa, eu ganhei R$1 milhão na loteria, mas já vem o segundo ponto na minha mente, falar assim, mas o que eu vou fazer com isso? Ou seja, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Outro ponto muito importante aqui também, do hábito desse dinheiro, o que eu tive com contato com ele? Aqui entra um pouco da história com as crianças, né? O que nós tivemos contato com o dinheiro com relação à criança? Você, Zé, eu, todo mundo aqui, teve primeira moeda, primeiro real, a primeira nota, e fizemos o que com ele? Nós não tivemos, né, uma instrução para como lidar com esse dinheiro. Então, nós pegamos ele e compramos bala, sorvete, chocolate. Vou dar um exemplo hipotético. Tá, então eu tenho esse movimento do consumo. Então, eu aprendi a consumir. Cresço um pouco mais, continuo a fazer o hábito que foi me dado. Toque o dinheiro, vai lá, se tem troco, você guarda ou não vai guardar, vai gastar tudo. Vai para um jovem, ele aprende matemática, ele aprende a fazer cálculo, antes de ser alfabetizado. A criança pega, gasta, porque ela sabe. E hoje tem os cartões digitais, cartões pré-pagos aí, que são os que estão falando até o PicPay, tem um monte de cartões aí que estão jogando na mão das nossas crianças, e ela vai pegar uma monta de dinheiro que está lá estipulada para ela, e ela vai consumir. Ela, em momento nenhum, tem a atitude de poupar. Ela tem a atitude de consumir. Então, nós criamos sociedades, ao longo de todos os nossos tempos, consumistas e não sociedades poupadoras. E esse é um ponto-chave, porque é a sociedade que paga juros e não a sociedade que ganha juros. Então, nós temos uma sociedade pagadora de conta
e uma pequena fatia da sociedade poupadora de recursos que chamamos de dinheiro, representado por várias formas. Pode ser por bens, pode ser por empreendendo na Bolsa de Valores, guardando dinheiro lá em ações, não importa, mas a nossa estrutura humana, que foi desenvolvida em todos os continentes, não foi pior. Não, quando as pessoas falam continente, falam assim, então o Japão é mais diferença. Não, o Japão só guardou dinheiro porque foi escassez, a guerra, pós-guerra, fizeram nada, então eles guardaram dinheiro. Hoje, o próprio japonês estão consumistas, porque são as gerações já os tataranetos, os bisnetos que estão aí, que já hoje já são pessoas consumistas demais. Então, a gente tem aí uma necessidade de materializar a função do dinheiro propriamente dita, né? E não só saber que ele é do escambo, a gente sabe que ele é do escambo, ele sabe que... Essa parte a gente tem que trazer, obviamente, no almanaque, porque poucas pessoas conhecem a história do dinheiro. Mas se a pessoa for do Google hoje, ela vai achar várias histórias do dinheiro. Mas o que a gente pode trazer nesse contexto do almanaque é a função principal do dinheiro. É trazer um pouco mais daquilo que ele representa na sociedade em todos os sentidos dela. Então, eu quero parar minha fala para ver se fiz ser entendido no primeiro momento aqui. O Reinaldo, antes de mais nada, então, bom dia, Catarina. Soube aí que você ficou preso aí com os inúmeros workshops aí da DSOP, mas você está sem som. Gente, desculpa, bom dia, desculpa pelo meu atraso. E eu fiquei tentando depois também entrar pelo link, eu não tinha visto outro enviado. Mas um prazer conhecer você, José, e um prazer imenso também conhecer pessoalmente você, Reinaldo. Pessoalmente Obrigado. por vídeo. Que bom. Você sabia aqui. E excelente workshop, foi muito importante. Você estava lá, Sim, que legal. estava sim. Que bom. Estava sim. Que bom. Foi muito bom, né? Foi muito bom, foi excelente. Realmente Nem foi... sempre é fácil colocar em prática, mas é muito importante e excelente. A gente pode passar para o Zé esse workshop depois, porque o Zé vai gostar também. Muito bom. Também. Muito Ótimo, claro. E olha só, nós já tivemos uma conversa muito boa de manhã, aí, 9h30, com a Paloma, que é aqui do meu time, né? E o time da SOP, Guilherme, Marisa, Laila, né? E que a Catarina vai se integrar também, vamos precisar muito da Catarina aí. E então, com o Reinaldo, a gente está pegando grandes linhas, né? Para clarear aqui um pouco como a gente vai organizar o conteúdo. Então, Reinaldo, você já falou uma coisa aí muito importante, né? De sociedades consumistas, sociedades poupadoras. A sociedade poupadora é uma coisa contemporânea ou a gente já tem exemplos disso aí no passado? Não, nós temos exemplo por escassez e não por culturas, né? A cultura japonesa, por exemplo, como eu falei, é uma cultura que todo mundo fala, não, o japonês é super poupador. Não, o japonês teve que ser mesquinho, avarento e pão duro, porque ele sabia que podia ter problemas de uma segunda guerra, uma quarta guerra, sei lá, que podia ter acontecido com ele. Tio Patinhas foi o pior exemplo de educação financeira que a gente pode ter tido na história, porque ele é um avarento, ele é pão duro, ele é mesquinho, ele adora o dinheiro. O dinheiro não foi feito para ser adorado, foi feito para ser respeitado, porque ele é um meio, ele não é um fim. Então, a gente precisa trazer ferrenhamente esses conceitos para dentro do nosso conteúdo, porque eu acho que ele vai dar uma visão diferente para quem entende que dinheiro é o ponto mais importante. E a gente sempre está falando na DSOP que pobre não é a pessoa que não tenha dinheiro. Às vezes, muitas vezes, a pobre é a pessoa que deixou de sonhar, deixou de projetar seus propósitos, do seu porquê que está aqui na Terra. Então, às vezes, as pessoas falam assim, poxa, eu posso ser muito feliz sem muito dinheiro. Claro que sim, claro que sim. Muitas pessoas pegam um grande milionário, que já vimos essa história por aí, que chegou e falou, não, agora eu estou muito bem,
olha só, eu estou sentado aqui na beira de um lago, pescando, e olha só, e aí tem um outro lado lá, do outro lado tem um rapaz também, lá muito simples também, sentado pescando. Os dois estão fazendo aquilo que gostariam de fazer sempre, né? Mas o milionário, ele teve que fazer toda uma trajetória, ganhou absurdo, milionários, milhões e tudo mais, e falou, bom, agora olha só, eu vou contar minha história. Eu fui, guardei e fiz, e empreguei e fiz tudo isso, e hoje eu posso ter o prazer de estar aqui sentado, pescando com essa vara, sem nenhum problema. Aquele sitiante, aquele homem simples que está do lado, eu falei assim, então, eu não fiz nada que você fez, mas eu também estou aqui pescando, mas não hoje só, sempre, a minha vida toda, eu sempre fiz o que eu queria fazer, que é continuar aqui na minha simplicidade da minha vida. O dinheiro, ele é traiçoeiro. O dinheiro não traz felicidades para quem não tem propósito. Ele traz muitas coisas ruins para quem não tem propósito. Por que as pessoas hoje estão roubando? Porque elas não têm dinheiro? Não, porque elas deixaram de ter propósito. Então, para eles, o dinheiro é sustentabilidade mínima. Vou roubar porque o meu filho está chorando e não tem leite. Aí é uma sociedade desequilibrada, uma sociedade que não teve o cuidado com as suas, né, antigas, os ancestrais, vamos por assim, não trouxeram nenhuma cultura. Então, quase falar de cultura poupadora, vamos olhar para a Europa. A Europa também são, né, milenares e também trazem uma cultura de pouco dinheiro. Não tem muito dinheiro, eles têm uma base mais patrimonial, uma casa, uma história. Eu falo isso porque o meu sogro veio, tem 94 anos, está bem aqui no Brasil, mas ele veio para cá naquela época da guerra, vamos por assim, e nunca tiveram nada europeu, né? Então, assim, são famílias extremamente simples, vivendo no campo, vivendo daquilo que plantava, daquilo que colhia, e era uma vida boa, não era uma vida ruim. O que eles trouxeram eles para cá e fizeram eles sair da Europa lá, principalmente da Itália, no caso, foi a guerra. Então, alguma coisa expulsaram eles de lá, mas não necessariamente eles vieram para cá por conta própria, e sim por uma necessidade de um recomeço, de uma nova história, enfim. Ou para não participar da guerra, ou coisa desse tipo, sempre tentando sair das situações. O que eu quero passar é que as culturas que foram desenvolvidas, olhando para o primeiro mundo, que nós falamos, os Estados Unidos é o país mais endividado de todos os outros países. A déficit público do americano é loucura, é uma coisa intangível, incalculável. Os americanos, 99%, todos têm dívidas já constatadas das suas casas, dos seus carros, pouco dinheiro na mão, pouquíssimo dinheiro na mão. Metade dos americanos hoje não tem $400 guardado, então nós temos problemas no primeiro mundo, onde a moeda é forte. E o que tem a ver a moeda forte ou fraca? Depende, porque ela é forte para quem? Para nós, que é 5 para 1, ou para 200 e kwanzas para $1, né? Então, não, 250 kwanzas para R$1. Kwanzas, estou falando a moeda de Angola. Então, assim, lá kwanzas é milhões, o ienes é milhões de ienes para poucos reais também. Então, assim, a gente precisa saber exatamente. Aí tem as divisas, né? Vamos por assim, que seriam as moedas que nós temos em países que com as conexões, com o câmbio, né? Vamos por assim, elas se tornam uma mais que a outra, até porque são mundos diferentes, mas sociedade muito parecida. O ser humano não é um mundo, né? Então, assim, a gente precisa pensar muito bem no nosso almanaque o que nós queremos trazer, porque se a gente tem o ienes lá, são muito mais fracos do que o próprio real. Ienes, nós estamos falando do primeiro mundo chamado Japão. Então, peraí, o real é mais forte que o ienes? Sim, muito mais forte. Mas o real é mais fraco que o euro, é mais fraco que a libras, é mais fraco que o dólar? Sim. Mas os pesos são muito mais fracos do que os nossos. Então, assim, nosso real... Então, essa disparidade de câmbio,
ela não é justificável à medida que nós temos padrões de vida diferentes, viver diferente, custo de vida diferente, mas não no frigir de tudo é a mesma coisa, não muda nada, só muda o lugar que eu estou e a moeda que eu vou. Se eu sair do Brasil, vender tudo e comprar dólar, eu vou viver em dólar lá. Não vai mudar nada, absolutamente nada. Talvez os meus reais não seja 5 vezes menos do que eu estou indo para lá, então estou ficando 5 vezes menos pobre. Não, porque lá o dólar compra aquilo que tem que comprar. O real compra aqui no Brasil aquilo que tem que comprar. Então, não necessariamente o câmbio, mesmo sendo um valor de uma moeda valorizada lá fora ou aqui dentro, vai ser o motivo de eu ter menos ou mais qualidade de vida. Ao contrário, tem lugares que são muito mais aterrorizantes, mas são maravilhosos na natureza, Vietnã e outros mais que a gente pode falar. Então, assim, a gente não pode colocar o dinheiro como sendo um agente de divisor de qualidade de vida, mesmo que ele tenha diferenciais em questões de câmbio, de valoração. Então, culturas depende muito daquilo que nós estamos vivendo em cada sociedade. Nós temos aqui no Brasil, praticamente o Brasil é um continente, então nós temos o sul, o norte, o leste, o oeste, o centro-oeste. Nós temos a disparidade dentro do nosso próprio país, né? Dentro do nosso próprio país, com a mesma moeda. Então, a gente precisa ter muito posicionamento de cuidados sobre o dinheiro para saber que o valor, o mais importante do dinheiro é o que ele pode te proporcionar, o que ele pode te trazer, o que ele deve trazer para você dentro de um habitat que você vive, e não um habitat que você não conhece. Então, assim, que você não vive. Porque uma coisa é eu viajar para os Estados Unidos, ir para Orlando, passear e voltar. Outra coisa é eu viver Orlando. É diferente, é muito diferente. Então, aí eu vou ver os defeitos de lá, vou ver as virtudes de lá. Quando eu vou numa viagem, eu só vejo coisas boas. Ninguém me leva para um lugar, para a periferia dos Estados Unidos. Não, vou me levar para um lugar que é top, que é nobre. Então, eu vou só ver coisas boas. A mesma coisa é o dinheiro. A gente tem pobreza no mundo inteiro. A fome impera o mundo. E uma coisa que eu acho muito legal de falar, já que está gravando, depois a gente vai ver o que aproveita do que eu estou falando, é a perda do poder aquisitivo local de cada um de nós. Hoje eu falei isso na nossa fala. Nós ficamos pobres todos os anos, mais pobres. Então, nós estamos com relação, e o dinheiro é o regulador, aqui tem um ponto importante, a pobreza da população, vamos falar do Brasil agora, ela é eminentemente voraz. Voraz. Nós estamos fazendo com que o país Brasil, no mínimo, em perda real de poder aquisitivo, nós estamos perdendo, em média, 10% de poder aquisitivo real. Então, a cada ano, eu estou ficando 10% mais pobre. Mas, Reinaldo, eu ganho 10% na aplicação financeira. Eu estou falando da inflação real, que não é o 10%. No mínimo é 20%. Então, nós estamos com toda a nossa sociedade praticamente ajoelhada diante ao analfabetismo da visão que o dinheiro traz para ela. Ela é analfabeta, ela não consegue enxergar. Porque se a gente pegar aqui, todos nós que estamos nessa reunião aqui, e falarmos assim, o poder aquisitivo seu, Paloma, há 5 anos atrás, você comprava o que você compra hoje com o mesmo real que você gastava? Não, ela vai falar não, claro que não. No mínimo 50% ela perdeu de poder de compra. Então, o poder de compra com relação à chamada moeda dinheiro é o que vai estar fazendo com que a pobreza mundial se acelere cada dia mais, porque nós não respeitamos a relação dinheiro-consumo e a relação dinheiro-realização, e a relação dinheiro-desperdícios e excessos. Então, tudo o que temos em nossas vidas, em nossas casas, em nossos lares, em nossas empresas, nós temos uma perda
de poder de compra acelerada por países como o Brasil, mas não é só aqui, nos Estados Unidos também. Quando a gente falava assim, o homem de quantos milhões de dólares, lá era o homem, como é que chamava aquele cara? Ciborgue. Ciborgue, 6 milhões de dólares. Pô, 6 milhões de dólares hoje é pífio. 6 milhões de dólares é pífio. Talvez para a sociedade massa, não. Mas era o supra do supra do supra. Hoje não mais. Hoje não mais. Também foi desvalorizado ao longo dessa jornada de anos. O que eu quero dizer com isso é que nós temos uma oportunidade de mostrar que o dinheiro ele é um agente regulador da riqueza e da pobreza. Dos dois pontos. Ele recursa dos dois lados, né? Lógico que tem pessoas concentrando mais poder, que é mais recursos, e muito mais pessoas deixando de ter esse poder. O que chamamos, não de um país só capitalista. Você olha que capitalista é emblemático, não é isso. É que nós não ensinamos essa sociedade a fazer de verdade o que ela deveria fazer com o dinheiro que ela ganha. Que é o caso muito remoto de todo o primeiro salário de todo mundo que nós perguntamos. O que você fez com o primeiro salário seu? Ah, eu ganhava R$1.000, ganhei R$1.000, eu gastei. Então, e que é o seu segundo salário? Gastei. Por quê? Porque quando criança ela gastou, quando jovem ela gastou. O hábito, o comportamento que ela teve em relação ao dinheiro foi sempre de consumir, consumir, consumir. E ela teve a chance da vida dela, como eu tive na minha vida a sorte de eu não ter pego o meu primeiro dinheiro e gastado tudo em bala, sorvete de chocolate, e sim colocado uma coisa chamada blindagem, chamada motivos, que chamamos de sonhos, que chamamos de propósitos, que chamamos de necessidades. Poxa, se o meu pai não deu bicicleta para mim, eu fui buscar saber como que era. Então, eu tinha que vender tempo, mesmo com 12 anos, e ganhar dinheiro para comprar a bicicleta. E eu guardei primeiro para a bicicleta, depois eu gastei aquilo que eu deixava mensalmente, eu gastava em porcaria, mas muito menos do que era o meu sonho. E assim eu fui capitalizando o meu recurso financeiro e fui ganhando poder. O que é o poder? O dinheiro traz o poder do quê? A sensação de tranquilidade, a sensação que eu não preciso trabalhar por necessidade, a sensação que eu posso dar uma qualidade de vida para a família, eu posso doar mais do que as outras pessoas. Enfim, esse é o poder que o dinheiro pode estar trazendo para as pessoas. Mas nós temos um problemão aqui na sociedade. Por isso que a educação do comportamento é tão importante. Quando a gente fala de dinheiro, de finanças, de grana, o dinheiro ele tem uma máscara muito ruim, porque ele coloca a pessoa para querer fazer tudo ao mesmo tempo, e a pessoa não tem a relação tempo, a criança não aprendeu isso. A maior dificuldade é ensinar tempo para a criança. Por isso nós colocamos aqui 3 cofrinhos, por curto, médio e longo, e dentro do cofrinho guarda o quê? Guarda sonho, não guarda dinheiro. Tudo isso você vai começando a construir gerações novas para a gente poder blindá-las, para que um dia ela fale assim, então, vou ganhar meu primeiro salário, mas eu vou pegar aqui pelo menos metade dele e vou fazer com que meu sonho seja prioridade e o meu consumo seja controlado. Se a gente conseguir fazer esse equilíbrio, uma sociedade consumista, trabalhar ela, o equilíbrio entre o consumo e as realizações que são os desejos, sonhos, propósitos dela, a gente salva uma sociedade, salva um planeta. Mas isso não é uma prerrogativa que vem sendo aplicada de grandes partes da sociedade brasileira. Por isso nós temos esse pleito, né, essa missão tão nobre da gente trazer o reconhecimento do recurso financeiro, porque se eu falar para você que ganha R$1.000, vou pegar o pessoal lá de Brumadinho, que fizemos um trabalho quando teve o rompimento das barreiras lá, e a Vale indenizou 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Qual foi a preocupação da Vale e da Defensoria Pública? Esse pessoal que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, eles iam receber 1 milhão para cima. Então, se ele gasta um salário mínimo, 2 salários mínimos, com os hábitos de consumo 100% do que ele tem,
a tendência é que ele pega esse dinheiro de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e faça o mesmo caminho. E é fato. Porque aqueles que a gente não conseguiu chegar na frente, eles derreteram 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Eles foram comprar coisas de consumo, coisas que davam muito custo mensal e acabaram virando pó novamente. Então, não é... Por isso que a gente fala, uma pessoa que ganha uma monta significativa de dinheiro, a probabilidade dela ficar pobre de novo, sem dinheiro novamente, é grande demais. Porque o modelo mental dela está exatamente estruturado em cima de consumo, sem equilíbrio do ser e o ter. Ela não tem equilíbrio do ser e o ter, e muito menos do manter. Então, outro ponto, né? O manter. Mas manter o quê? Manter uma vida com qualidade. Nós estávamos vendo hoje, os brasileiros, nós temos quase 40 milhões de brasileiros do INSS. Só 1% tem sustentabilidade. Então, nós estamos com um problemão social. Nos Estados Unidos é diferente. Ver os velhinhos trabalhando na Disney lá, por quê? Porque eles recebem $1.500 de aposentadoria. Só assistência médica lá é $1.000. Então, não tem sustentabilidade. Então, assim, a sociedade como um todo no mundo está muito pobre, empobrecendo-se cada dia mais, e nós temos uma miserável sociedade sendo construída na base dessa pirâmide que é a massa. Isso é um colapso, porque cada vez mais teremos menos pessoas sustentáveis. Deixa eu só te interromper um pouquinho, porque só para a gente poder te acompanhar, né? Porque é o seguinte, como dizer significa aqui no nosso almanaque o público escolhido, né? Então, a equipe está dizendo que o ideal desse almanaque é falar para o Fundamental 2, tá? E não é isso, Lara? Então, a gente já tem um horizonte. O Guilherme já pontuou que seria interessante falar principalmente para a 7ª e 8ª. Confere, Guilherme. Isso, como eu falei, se a gente for fazendo uma linha cronológica, né, dá para a gente atender todos os anos, né? Se a gente for trabalhar a evolução do dinheiro, e dentro dessa evolução do dinheiro, a gente colocar temas ali, conceitos que são interessantes, a gente consegue trabalhar esse almanaque dividido ali nos anos. Aí vai depender muito da estratégia que a gente vai adotar, né? Dos temas que a gente vai trabalhar, e se a gente vai seguir ou não essa lógica, né, de ser linear. Tá, porque, então, só acrescentando, o Reinaldo já deu um direcionamento aqui muito interessante. 1, dinheiro como meio. 2, tempo é dinheiro. Então, a gente vai ter frases da cultura universal. Essa frase existe há muito tempo. Tempo é dinheiro, né? Podemos achar outras assim. Colocar o dinheiro como meio, então, é o grande desafio, né? Então, a gente vai começar a contar lá de trás, quando não tinha o dinheiro, era o escambo puro, e como, aí é que é o grande desafio, é achar exemplos de poupanças na história. Embora a sociedade poupadora é agora, mas quanto mais, porque como o almanaque é histórico, a gente achar exemplos, né, de como mostrar isso no passado, e já tem um que foi falado aqui, que a gente podia aprofundar bem, que é o cofrinho, que é o porco, que isso vem da Idade Média na Inglaterra. Catarina levantou a mão aqui. Está sem áudio. Desculpa, eu esbarrei nos ícones. Desculpa. Eu esbarrei nos ícones. Mas depois eu quero fazer uma pergunta também. Tá. Então, Reinaldo, ó, já tem esse caminho, dinheiro como meio. Pensar a fase da vida é muito bom, porque nós temos que pensar, olha, então, quando a gente é criança, é bebê, como o dinheiro participa? Na verdade, é a partir do planejamento dos pais, mas quando a coisa cresce. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você está falando um pouco de biografia. Então, conta um pouquinho melhor para a gente. O dinheiro, então, aparece na sua vida de uma forma mais clara quando você tinha 12 anos, foi isso? 7. 7 anos.
Quando eu tive necessidade de ir no cinema, eu queria ir no cinema. Meu pai não tinha dinheiro para dar no cinema, eu fui aprender a fazer pipa, aí eu fui empreender. E aí eu levava meus amigos, todo mundo, comprava pipoca, fazia uma festa, porque eu vendia pipa, eu fiquei especializado. E a pipa, para quem não conhece, é papagaio, aqueles que empinam, sabe? Tem lugar que é pipas, tem lugar que é papagaio. Eu fazia de vários. Praia na Bahia. É um monte, né? Então, ali que eu encontrei que o recurso financeiro ele era um agente que me realizava algumas coisas, só isso. Eu não sabia exatamente muito dele, né? Absolutamente nada. E eu só fui entender isso depois também com o tempo, né? Isso eu fiz empiricamente, de uma forma que é necessária, de necessidades. E foi muito bacana, porque eu comecei a perceber que fazendo algumas coisas eu poderia ter dinheiro, e ter dinheiro tinha o poder de comprar. O poder de comprar, posso realizar o que eu quero, mais ou menos assim. Tá no mute. Alô? Agora sim. Perfeito. Agora deu. E fala um pouquinho dessa ideia, que a partir da ideia antiga, né, do porco como cofre, como é que evolui para a coisa dos 3 cofrinhos? Tá falando para mim? Sim. Bom, a metodologia da SOP ela sempre trouxe, e a minha vivência sempre foi pensar o hoje, amanhã e depois. Sempre foi isso, né? Eu sempre estruturei a minha vida como criança, jovem, adulto, porque depois que eu fiz a bicicleta, fui trabalhar e também trabalhar mais ainda, não só como auxiliar de camelô, como eu fui, eu queria ir para a cidade grande, tinha um sonho de ir para uma cidade grande para estudar, porque na Casa Branca não tinha universidade, não tinha nada. Então, eu comecei a guardar para fazer um sonho que não era tangível, um sonho não tangível, um sonho não material. E comecei a perceber que eu precisava para várias coisas, né? Eu precisava de dinheiro para poder pagar o aluguel onde eu ia morar, eu precisava de dinheiro para estudar, eu precisava de dinheiro também para fazer algumas coisas que eu gostaria de fazer em São Paulo, né? Passear ou fazer outras, ter meu carro, eu queria ter meu carro. Então, ali eu comecei a desenvolver essa cultura de curto, médio e longo. Falei, mano, eu preciso agora organizar para eu carimbar o dinheiro. Então, outra coisa muito importante, né, dentro dessa parte do dinheiro e do recurso que a gente vai empregando, carimbar ele, deixar ele, esse é para este, esse é para este, esse é para esse. E o tempo era um ponto importante, porque eu gostaria de ter dinheiro, e eu lembro disso, eu falei, não quero ficar igual meu pai, né? Minha mãe, que nunca tiveram sustentabilidade, eles foram muito precários, né, na área comprou sua casa, seu terreno, construiu, mas ficou ali, né, nunca mais depois disso, então pararam no tempo. E antigamente era mais complexo mesmo, né, não tinha esse financiamento da forma que tem hoje. Hoje é muito fácil comprar uma casa, um carro, muito mais simples, né. E eu tinha uma necessidade, quando eu estava estruturando isso lá em Casa Branca, quando eu veio para São Paulo, eu tinha uma necessidade de fazer essas escolhas. Então, eu comecei a dividir tempo. Ó, tempo curto, tempo médio, tempo longo. Para adulto, não para criança ainda. Curto até 1 ano, acima de 1 ano, 10. Acima de 1 ano é médio e longo acima de 10. Legal, comecei a guardar e fui fazendo exatamente isso, essa prática. E essa prática deu certo. Só que uma das coisas que me fez realmente potencializar tudo isso é que quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha condições de viver, alugar um apartamento, pagar uma faculdade e ainda ficar sem trabalhar quase 5 anos. Pô, legal, bacana, tinha dinheiro para isso. Eu não aluguei apartamento, eu fui para uma pensão. Por quê? Porque eu joguei meu custo lá para baixo. Porque eu não tinha interesse de ficar no apartamento sozinho. Não. Foi uma pensão, dividi um quarto com mais 3 caras. Então, 4 caras, 2 beliches. Legal. Ali eu consegui ganhar irmãos, né? Amigos que ficaram eternizados comigo, né? Um da FEBEM, que é a antiga casa. A casa agora é casa, mas era a FEBEM antigamente. Um era músico e outro era carpinteiro. Então, ali eu comecei a gastar muito menos. Tinha dinheiro para gastar muito mais.
Eu fui numa faculdade do lado, então a pensão foi do lado da faculdade, então eu ia a pé, não precisava de carro. O carro que eu comprei, eu podia pagar à vista, eu financiei. Ou seja, o primeiro carro meu eu financiei, mesmo tendo dinheiro para pagar à vista. E continuei a guardar recursos financeiros para minha blindagem, cada vez mais longínqua, né? Eu queria ficar mais forte, eu queria não depender de trabalhar. E, para trabalhar, eu não só trabalhei de segunda a sexta, como trabalhava sábado, domingo, feriado, madrugada, em bicos de contabilidade. Eu fazia muita coisa. Então, nos primeiros 5 anos de São Paulo, foi uma imersão de trabalho, de estudo, de economia e de guardar. De um lado, eu guardava dinheiro. Do outro lado, eu deixava de gastar dinheiro, então eu poupava mais. Isso me alavancou, de uma certa forma, que cheguei em 81, em 90, eu saí da pensão, eu brinco com a minha mulher até hoje, né? Eu saí da pensão para casar, né? Então, eu falei que eu saí da pensão para casar, porque eu não aguentava mais ficar na pensão. Então, não sei se eu casei por amor ou para sair da pensão. Isso não pode estar no livro, tá? Só para entender. Mas aí eu comprei um apartamento. Quando eu comprei um apartamento, eu tinha 5 vezes o valor dele. Imagina que ele custava 100 e eu tinha 500. Eu compraria à vista? Todo mundo faria, vou comprar à vista. Eu não. Eu financiei 80%. Peguei 20%, dei aqui, fiquei com meus 480 aqui. Eu continuei capitalizando o meu recurso e pagando um financiamento de 20 anos. Eu alcancei a minha independência financeira aos 37, continuando pagando apartamento. Eu não antecipei nenhuma parcela. Eu continuei ficando fortalecido com recursos financeiros e o juro começou a trabalhar para mim, cada vez mais, né? Obviamente, eu vou ganhando mais, eu vou poupando, eu vou tendo juros, eu vou ganhando mais. Em 90, eu fiz, então, essa escolha de comprar meu apartamento dessa forma e minha sede própria. Abri minha empresa em 86, eu estava morando em pensão. Ô, empresário, agora eu sou dono do meu negócio, eu vou ter um apartamento. Não, continuei na pensão até 1990. Saí para casar e comprei a primeira sede da minha empresa, que tinha aberto em 86 e 90. Aí essa eu comprei à vista. E aí, galgando, 99, eu alcancei minha independência financeira. Aí, nesse inteirinho, já fui para outros imóveis, eu já fui construindo uma estrutura melhor. Aí já teve filhos, aí já teve... porque as pessoas falam assim, você ficou independente porque você não tinha filho, que você não casou. Isso não existe, mentira, badela. Ao contrário, a família dá mais força para você crescer mais. E, de preferência, junto com outra pessoa. Óbvio, elementar. Então, com isso, alcançando a minha independência, aí foi onde eu resolvi depois falar assim, olhar para trás e falei, nossa, eu vou escrever o livro. Quando eu escrevi o livro Terapia Financeira. E aí eu descobri que tinha um jeito que eu fazia. Eu sempre parava uma vez por ano, tirava uma fotografia da minha vida financeira, que é o diagnóstico, para onde foi meu dinheiro, estabelecia meus sonhos de curto, médio e longo, continuava fazendo exatamente igual que eu fazia, metodologia, né? Curto, médio e longo, carimbava o que eu queria, vibrava do que eu tinha conquistado, vibrava, legal, bacana, e continuava a jornada. Isso eu ensinei depois meus filhos que nasceram, foi desenvolvendo junto com a família, foi inserindo isso dentro do movimento familiar, e, logicamente, isso fez com que eu tivesse uma metodologia que, quando eu comecei a escrever, eu falei, nossa, é um método, é um jeito de fazer. Diagnosticava, estabelecia meus sonhos, inclusive da independência financeira, porque eu entendi que era independência financeira, uma reserva blindada que eu tinha, que eu ganhava mais de juros aqui do que o meu prolabore, que eu ganhava como dono da empresa contábil. 2 a 3 vezes mais de juros aqui. Eu estava independente, eu não precisava mais dar meu prolabore aqui, pela reserva que eu alcancei. E foi assim, e um orçamento que eu usava, que é o D, o S e o O, eu nunca priorizei pagar contas, como eu falei hoje na nossa abordagem hoje, né, Catarina? Eu sempre priorizei e blindei coisas que são mais importantes. A minha longevidade, para mantê-la, hoje eu mantenho a minha longevidade, seria a minha independência. Eu tenho prestações, eu sou o cara que mais faço prestações, principalmente de cartão de crédito. Adoro fazer prestações e cartões de crédito, adoro.
Então, se você vier para mim e falar assim, ó, tá aqui à vista, ou ir pagar em 10 parcelas, eu vou pagar em 10 parcelas. É natural da minha política. Então, comprar a prazo, pagar a prazo, me dá poder, porque eu tenho dinheiro na frente, eu tenho dinheiro para poder até honrar aqueles compromissos, mas eu não vou utilizá-lo agora. Independentemente se a taxa de juros seja um pouquinho mais, no caso do cartão, não, né? Só não ultrapassar esse meu poder de pagamento da fatura. E aí eu também estabeleci, então, segurava minhas prestações dentro das linhas, eu guardava para a aposentadoria cada vez mais, ia fortalecendo. Eu também tive sempre uma reserva ali de estratégica, que as pessoas falam que é reserva de emergência. A gente tira a palavra emergência porque a palavra tem força. Escrever tem força. O que eu falo, o que eu escrevo, o que eu materializo, penso, vai ecoar. Então, eu sempre falo, não, reserva estratégica para oportunidades, se for ter a necessidade, se eu tiver, ok. E também, depois disso, os meus gastos. Então, meus gastos sempre ficaram para eu definir quanto eu quero pagar em cada gasto. Porque se eu escolhesse que as minhas prioridades eram minhas necessidades, meus sonhos, curto, médio e longo, carimbando, e toda essa reserva estratégica, eu tinha condições de fazer com que os meus gastos fossem ter que ser analisados sempre. Eu sempre analisei meus gastos. Então, os gastos sempre foi a oportunidade. A própria DSOP, quando estava, vou dar um exemplo de empresa. Nós estávamos na Paulista, nós tínhamos quantas lá, Laila? Quantas salas? Quase 7, 8 salas, conjuntos lá. Tinha loja, tinha tudo. Lá nós gastávamos 50 mil reais. Mais o galpão em Cotia de 15 mil reais. Era. A gente trouxe tudo isso para pagar 10 mil reais aqui no Jabaquara. E concentramos o nosso negócio. Eu saí de 65 para 10. Mentira, para 8 e pouco, né, Laila? Nem era 10 ainda, agora que é 10. Então, assim, o que eu quero mostrar é como é que você faz escolhas, como é que você define os seus gastos. Primeiro, você priorizando o que você veio fazer na Terra. Nasceu aí, quando eu resolvi escrever, onde eu resolvi pegar a missão e abraçar. Foi isso. Foi exatamente esse círculo. Maravilha, Reinaldo, porque olha só, com as coisas que você está falando, já está ajudando a gente a fazer alguns alinhamentos, porque nós temos que fazer um almanaque, ou seja, voltado com conteúdos diversos, que seja divertido, que tenha humor, que as crianças gostem, que não tenham similar no mercado, e que a gente tem que botar na balança as questões informativas e as questões formativas. Quando você fala do mau exemplo do Tio Patinhas, isso é muito bacana, porque eu, quando criança, lia Tio Patinhas, né? E ele é o pior dos exemplos. E foi até legal que a Disney foi destronada aqui no Brasil pela Maurício de Souza, né? Não existe nenhum personagem avarento na Turma da Mônica. Não. E como a gente tem que dar um toque literário, né, para o nosso almanaque, para ele pegar outros editais, né? Ele tem que ter um verniz de ligações com a literatura. Eu já me lembrei do Dickens, porque ele faz uma caricatura do avarento, né, no Mr. Scrooge, lá do Conde de Natal, que é uma coisa que a gente pode explorar, porque ele não está do lado do cara, né? Ele está fazendo uma crítica séria. Então, muito do exercício é pensar de várias coisas que você falou e como a gente pode ir dando forma no nosso almanaque. A Catarina que falou que queria fazer uma pergunta, né? Só para fechar, você perguntou no negócio dos cofrinhos, então acho que ficou claro, né? Porque dentro de um cofre, porque curto, médio e longo, porque nasceu dessa minha cultura, e porque eu sempre protegi o dinheiro que estava dentro do cofrinho, porque eu tinha carimbando cada cofrinho desses com sonhos. Então, dinheiro guardado, sem destino, dentro do cofrinho, por isso que as crianças nunca pouparam, por isso que as gerações passadas nunca pouparam. Porque sempre foi dado um cofrinho. Então, ela nunca pensou curto, médio e longo. Então, ela sempre foi cravada em guardar dinheiro. E o dinheiro não é o agente mais importante. Ele é o agente de meio, como a gente falou no começo.
Perfeito. Catarina. Ok. O público é de 11 a 14 anos, né, o Fundamental 2. Então, como o José falou, é uma linguagem divertida, objetiva. Eu queria saber duas coisas, assim, por exemplo, a gente vai fazer texto corrido, contar uma história cronológica ou almanaque mesmo em tópicos. Eu estava até pensando agora, poderia ser ABC, DSOP do dinheiro, sabe, alguma coisa assim, brincar com isso, que dá, isso aí permite que se faça bons tópicos, né? Uma leitura rápida, poderia inclusive usar a linguagem de emoji, tudo, para pegar mais o público jovem, que também não. Hoje, infelizmente, as pessoas leem muito pouco, né? Os jovens estão lendo muito pouco, então não dá para a gente fazer textão em tópicos ou uma coisa corrida muito pesada. Então, eu estava pensando nisso, que tipo de linguagem, né? Qual é a forma? Porque a pesquisa também, né, tá muito ligada à forma, né? A pesquisa do conteúdo. Se a gente vai fazer em tópicos, um ABCDSOP, ou então sei lá, estou só inventando, 1000 curiosidades sobre o dinheiro, eu sei que são até meio clichês esse formato, são clichês esses formatos, mas são muito importantes, inclusive, para venda. É uma coisa que chama muito a atenção para marketing, para venda, né? São mais vendáveis. Sim, Então, era Catarina. isso, queria saber da Não, forma. a gente já tem as respostas, porque a gente já vem conversando, né? Há Tá. bastante tempo. Quando eu estava de cama ainda. Opa, desculpa, eu não sabia, espero que O você esteja Reinaldo é bem. que me arrancou lá da cama para trabalhar. Espero que esteja bem, Mas, então, o que que acontece? Não é uma narrativa única, Linear, né? A gente vai botar em caixinhas, né, do almanaque, tópicos, legal. mas orientada por 5 personagens que vão ajudar, e isso está integrado já no universo de Zop, tem o Nico, tem o vô Amadeu. Personagens, tem personagens no meio, então é uma mistura de Tem. ficção com. Eu não sei, Não, são 5 personagens. Depois a gente tá, pode fazer uma reunião para ótimo, te ok. brifar disso tudo, Sim, porque a gente já avançou bem. E nós vamos fazer um recorte temporal, e não do ABC. Eu tá, gosto de perfeito. ABC, eu já fiz vários. É isso, daí as Agora, coisas são um o exemplo. ABC, ele tem uma armadilha que você fica muito preso em ter conteúdos para as letras. E no recorte da história é mais fácil, porque eu lembro do Reinaldo falando, nós queremos ir do sal à criptomoeda, né? Só que a gente vai antes. Quanto custa uma vaca? Né? Adorei aquele livro. A gente vai, então, do escambo, Eu também adorei, até falei isso para a Laila, né? muito Da bom, vaca. aquele uruguaio lá, e até chegar na coisa da criptomoeda. Tá certo. E agora, então, tem um valor aqui que está muito pontuado, né? Dinheiro como meio, né? Então, a gente vai tentar mostrar isso da melhor forma possível, o dinheiro por toda a vida, nas fases da vida, e tentar achar, né, isso em outras épocas. Porque, pelo que eu entendi aí que o Reinaldo está comentando, esse princípio da sociedade poupadora é uma coisa muito nova. Então, a gente tem que confrontar esses estilos. Então, eu já vi, vamos dar um exemplo. Cofre, porco, que legal. A gente pode botar um pouquinho de história, que é essas caixas de madeira que se guardava dinheiro desde Grécia, Roma, na Idade Média, na Inglaterra, um cara lá inventou esse negócio de botar num porco, deu certo, isso pegou. Então, você tem a parte histórica. Mas aí a gente tem a parte da metodologia. Opa, não, mas aqui são 3 porquinhos. E não é que um é inteligente e os outros são bobões lá, que faz a casa de palha. Não, aqui é por causa dos objetivos, de curto, médio e longo. Então, é nesse jogo que a gente vai construindo o conteúdo, e já conversando bem com a Marisa, fiquei bem animado aí, porque estamos aí alinhados em termos do design, do que pode ser o Legal. almanaque. Então, acho que estamos caminhando bem.
Perfeito. Só uma observação que eu lembrei agora aqui de pensar. Quando a gente, se você olhar lá, né, nos ancestrais, lá, falando na época da caverna, então, o acúmulo, a reserva, praticamente, ela quase não existia, porque não tinha lugar para armazenar. Muito difícil, né? Eu matava um animal grande lá para poder comer, ou se eu não fizesse lá, defumasse ele, eu perdia esse animal. Então, assim, não tinha... a cultura era de praticamente pouquíssimas reservas. Então, a cultura já vinha até por questões de dificuldade de armazenamento. Então, essa cultura veio para nós. Hoje a gente tem cultura de ter alguma coisa num freezer, numa geladeira e tudo mais. Então, a pessoa até guarda, mas ela não tem essa divisão correta, ela não consegue fazer isso. Tem pessoas que exageram e tem pessoas que não fazem. Então, temos aí o excesso, né, e a escassez. Tem um monte de coisas que a gente pode estar trabalhando nessas culturas, né, que a gente precisa dar uma olhada melhor mesmo. Perfeito. Reinaldo, então, olha, para a gente fechar, né, essa primeira conversa, e a gente marca outras, eu já queria passar um dever de casa para você, que é pensar, porque a gente vai acabar criando alguns perfis, né, de pessoas no almanac. Então, dentro de DSOP, você podia depois listar quem são as pessoas do S, quem são os grandes sonhadores aí do mundo, e para a gente fazer um perfil aí de 3, 4 pessoas. Mas é muito arriscado, né, a gente colocar um negócio desse, porque o que é um sonhador, né? Você pode ter um empreendedor muito forte que só pensa em poder, vou chamar esse cara de sonhador, percebe? Ou eu posso ter um cara que vive na roça e é um grande sonhador de culturas, de fazer, de colher e tudo mais, e ele é tão ou mais feliz do que aquele cara do poder. Então, essa preocupação tem que ser trabalhada, porque não é o poder do dinheiro em si, não é o dinheiro, é o poder da realização. Então, a gente precisa minimizar esse impacto, senão a gente vai falar de 3, 4, 5 elementos que são aí, né, super... Só que eles são empreendedores, eles não são sonhadores. Eles não necessariamente são empreendedores e empregadores. Mas muitos deles estão no vazio. São pessoas que ficam, né, só acumulando. Vamos pensar nos grandes grupos do país que hoje nós temos no mundo, né? O Brasil e o mundo é controlado por 10, 15 empresas. O mundo O mundo, né? Você já viu isso? Eu tenho um material que eu acabei buscando aí, eu vou trazer ele de volta, que o Brasil, o mundo, é controlado por 10, 20 marcas que estão acumulando todas as suas riquezas. Quer dizer, eles dominam. Então, eles são sonhadores? Pois são predadores? Aí é que bicho pega, entendeu? O que é um sonhador e o que é um predador, né? Que Perfeito, mas é um exercício bacana de ser feito. Não, sim, eu só estou passando aqui a minha percepção inicial, né? Não, perfeito, Reinaldo. Então, vamos em... O que você conta para a gente aí, para a gente encerrar? O que você acha que, então, você já disse. Martin King foi um sonhador? Martin Luther King? É. Foi, mas eu não sei se nesse sentido... Não, eu tô dizendo que ele foi um sonhador sem o recurso financeiro. Ele foi um grande sonhador. O que eu quero mostrar é essa divisão de o que nós vamos trazer. Um sonhador de ideais, de ideologias, né? Ou um sonhador de recursos, né? Porque são muito diferentes. Mas eu tenho muito mais valor para o Martin King, provavelmente, do que eu, sei lá, o Elon Musk. Sei lá, estou dando exemplo, tá? Então, citando aquilo, o Bill Gates, eu sou um fanático, gosto muito dele, tá nada a ver. Mas eu estou falando Elon Musk, por exemplo. Elon Musk é um predador. Elon Musk. Tá aí, predador. né? O cara entra em todos os jeitos. Olha o que o poder do dinheiro pode fazer para o cara. Ele entra dentro de um país, ele consegue interferir dentro também de um país.
é surreal, é preocupante para o planeta, vamos pôr assim, né? Então, eu só estou passando isso aqui porque é para debater, né? Para jogar. Estou jogando para ideias aqui, né? Para a gente ficar reflexivo, porque é esse o caminho para a gente nascer com um material extremamente diferenciado, né? Ele não pode ser um almanaque de historinha ABCD. Eu acho que não é por esse caminho. Nós temos mais poder aqui de criação e desenvolvimento de uma coisa bem diferenciada, né? Que ela tem fundamentos, né? Que ela traz algo novo dentro de um mundo velho. Vamos por assim. Quando eu falei ABCD, eu estava pensando também em brincar com DSOP, e aí trazer uma parte ideológica aí também. Uhum. Por isso que eu falei do ABCD e DSOP, né? Brincar com as letras. Mas perfeito, acho que já tem... Se você pensar que Bill Gates... tem uma fala que eu falo no meu livro Empreender Vitorioso, acho que você tem ele, Zé. E o Bill Gates, quando eu fui governador de Rotary Internacional, em 2009, 2010, todos os governadores do Rotary, são 530 governadores que estavam em San Diego fazendo um treinamento que assume por 1 ano. Então, o Rotary é tão sábio nisso que primeiro ele indica, depois ele fica eleito, depois ele exerce. Então, imagina que ele tem 3 anos para se preparar para ser um governador do ano. E eu, governador do ano, 2009, nós fomos, quando o Obama estava assumindo, naquela época lá, 20 de janeiro, alguma coisa assim, nos aeroportos, nossa, faltava tirar a roupa total sua, né, para não ter dúvida de terrorismo, ou qualquer coisa de agente terrorista lá. E a gente teve um treinamento, né, de 5 dias lá em San Diego, e nós tivemos a felicidade de ter um palestrante chamado Bill Gates, né, ele palestrou para nós. Desse tamanhozinho, com um bonezinho Andy Polio, né, cabeça. E entrou, foi ovacionado por 10 minutos sem parar, sim, para os 530 governadores. Foi ovacionado, legal. E ele fez um desafio, olha só a inteligência desse homem, né? Ele fez um desafio muito interessante. Eu diria que ele é um dos empreendedores mais solidários e mais que compartilha, né, o seu conhecimento. E ele fez uma ação assim. Na época, ele é um adepto à erradicação da poliomielite. O Rotary é um dos braços mais fortes da erradicação no mundo da poliomielite. Então, ele tinha uma tia, falou da tia dele que tinha polio, então ele é um adepto, e ele falou que estava a fim de fazer uma grande doação ali no púlpito. Estava lá, tirou o talão de cheque, colocou em cima do púlpito e falou assim, o valor que eu vou doar aqui, eu queria fazer um bem bolado com vocês. Eu falo isso no meu livro, inclusive, Empreender Vitorioso, esse conto, né, essa parte, para mostrar o quanto é importante um influencer de uma pessoa do bem, como ela pode fazer bem à sociedade de uma outra forma também, usando o seu próprio poder. E ele coloca o seguinte, falou assim, então, eu vou doar aqui o valor, mas eu queria vocês junto comigo numa ação que eu vou propor. Eu só quero saber se vocês topam ou não. Yes ou no. Todo mundo, um yes meio... O que esse cara vai propor aqui para nós? Esse um yes meio torto, né? Meio... Não, aí ele falou, eu quero saber se vocês estão comigo. Se nessa ação que eu vou propor aqui para vocês. E aí ele provocou, todo mundo, yes, legal. Aí ele falou assim, então tá, eu vou doar aqui o valor. Eu não vou falar o valor ainda, mas vou doar aqui o valor que eu colocar aqui. O valor que eu colocar aqui, vocês vão ter que arrecadar nos próximos 10 meses com os 1.230.000 rotarianos do mundo. O mês somado vai dar exatamente esse valor. Estão comigo ou não? O pessoal ficou meio preocupado. Bill Gates, talão de cheque, né? O que ele fez? Pegou o talão de cheque e fez lá. 150 milhões de dólares. O Rotary, menos de 10 meses, conseguiu arrecadar mais 150 milhões. Ou seja, a doação foi coletiva. Ele não fez sozinho. Ele fez com 1.230.000 outros rotarianos, fez compartilhar junto com a doação dele. Então, a doação, veio de ser 150 milhões de dólares, foi 300 milhões de dólares, sendo 150 do Bill Gates e 150 dos outros 1.230.000 rotarianos.
O que ele fez ali? Ele fez uma ação solidária e envolveu todos os rotarianos para fazer o mesmo que ele estava fazendo. Isso é inteligência, isso é solidariedade, isso é inteligência de propósito, né? Ele não fez sozinho, ele trouxe todo mundo para fazer junto com ele. Então, é só uma passagem de um líder que vai passar um dia, mas vai estar deixando, assim, grandes legados, né? A Melinda Gates, a própria, né, a associação dele lá, né, é sensacional. Então, assim, a gente começa a perceber que ele não sabe o que fazer com o dinheiro, essa é a verdade, né? Mas ele não quer fazer por ser só, ele quer fazer junto com alguém. Isso é um ato de muita sabedoria, muita sabedoria. Eu estou fazendo... Não, ótima essa história, porque ela está gravada agora, né? Vamos usar como material, e mais cedo o Guilherme estava pontuando isso também, de forma do dinheiro, e ele falava da doação, usando o exemplo do Rio Grande do Sul. E esse agora é um super exemplo também, né? E é um exemplo de um gigante, né? De um gigante, que não precisaria. Ele podia pegar os 300 milhões e fazer, ele não precisa envolver todo mundo numa campanha. É isso que eu quero mostrar. É como nós estamos fazendo na Befim hoje. Nós estamos envolvendo todo mundo na campanha. Tem pessoas lá que a Rita brincou, ela está doando R$5, R$10. Eu falei, Rita, 5, 10, 100, 1000, pouco importa. O que importa é que nós estamos doando e fazendo as pessoas doarem, envolvendo as pessoas para doarem junto. Eu acho que o grande segredo da vida é você não fazer sozinho, é você fazer com alguém. Por isso que eu gosto muito do esporte coletivo, né? O esporte individual, eu acho que ele é muito solitário, né? Mas é isso, eu acho que os nossos recursos, você falou de gente que eu admiro, Bill Gates é um cara que é um grande personagem, né, da nossa história. Trouxe a revolução, tudo. E outro que partiu, que é o Steve Jobs, já é um pouco diferente. Esse cara é muito diferente. Ele fez alguma coisa para não compartilhar com os outros. Eu não sou Apple, eu sou Microsoft. Eu uso o Apple porque é bom. Fazer o quê, né? Mas é isso, gente, é isso. Não, muito bom. Então, olha, momento histórico, né? Estreamos aí nas nossas gravações do Almanac. Semana que vem eu vou na DSOP. Já sei que você está viajando, mas a gente já vai poder conversar um pouquinho. Ótimo. E vou chegar na hora do almoço, né, Lali? Você nem se convidou, né, Zé? Não. Vai trazer a Paloma? Vai trazer... A Catarina vai vir? Vai estar o Zé semana que vem só. Ah, você vai perder, você vai perder. Mas eu ainda vou, e eu ainda vou na hora do almoço, que tá todo mundo falando aí de almoço. Eu só vou se for na hora do almoço. Você vai aproveitar, né, Paloma? Beleza. A Catarina já não te ouviu, seu áudio está fechado. Vocês Gente, estão eu me estou ouvindo? falando há uma hora, que eu sempre faço isso, de falar com áudio fechado. Nossa, vai ser um prazer, eu quero muito ir, sim, é só marcar. Vou sim. Eu queria fazer uma colocação, tá? Eu não sei, eu acho que todo mundo vai discordar de mim, mas de qualquer maneira eu quero fazer. Eu não sabia que esse livro teria personagens. O fato de ter personagens, será que não enfraquece um pouco, não dá menos credibilidade para a história que se vai contar, não vai parecer mais ficção do que uma história mesmo? Eu não sei. E também é um público que já pega um pessoal de 13, 14 anos, será que eles estão tão ligados em personagens assim? Assim, é opinião totalmente pessoal minha, está embasada em vozes da minha cabeça. Mas eu não gosto muito da ideia de personagens nesse tipo de livro, que eu acho que pode dar menos credibilidade, tá? Eu acho que pode, sei lá, todo mundo discordar, não estou... Foi só uma colocação, surgiu isso na minha cabeça agora, eu acho importante colocar, né, o que a gente está pensando. Mas posso estar completamente errada, eu reconheço. Acho que a Marisa quer falar.
Não, Catarina, então, eu queria só te mostrar a ideia, porque talvez vendo mais ou menos a ideia do visual, você Sim. consiga enxergar melhor, né? Então, a gente está pensando em fazer uma coisa tipo almanaque mesmo, sabe? Sim, não, almanaque, perfeito. Eu acho que tem que ser assim. Tópicos, enfim. E o personagem entraria apresentando algumas coisinhas, não é isso, Zé? Sim. Né? Os personagens nossos, né? O É. Nico, aí a gente vai criar alguns outros, mas a ideia é essa. Então, fazer nesse tipo de Sim, eu formato. entendi. Catarina, a gente pede desculpa de, justamente nesse momento aí que a gente está já pegando as informações do Reinaldo, Sim. a gente tinha que ter conversado com você antes dessa reunião. Não, essa reunião de hoje eu não pude, né? Foi às 9h30, porque eu estava no workshop. Agora, Então, a Laila, acho Laila que ficou, a valia a Laila vai me pena. passar tudo. É que não deu tempo entre o workshop ainda e essa Laila, conversa. Marisa, Teve algumas conversas que eu já passei para a Catarina, falei do livro e tudo mais. Falou do público, sim, isso ela já passou. ótimo. Bastante Não, coisa. Ela já legal. passou, sim. Então, Agora, a gente... personagens, eu acho que foi uma coisa que surgiu depois. Não, mas tudo bem, eu quero Não, é só uma defender colocação, eu estou o falando, meu eu posso estar partido até aqui errada. de... É. Não, não é questão de certo ou errado, são partidos editoriais. É, E depois eu te explico por que que eu acho que é importante ter personagem. tá ótimo. Mas isso num outro momento. Vamos liberar a turma Sim. para almoçar, que já está quase 1 hora. Reinaldo, muito obrigado. Foi Olha, ótimo, muito obrigada. útil para a gente aqui já dar essa arrancada. Paloma depois vai mandar o arquivo gravado para a Laila. E a gente segue conversando. Né? Nós temos o grupo, né, que a Laila está criando.